bom dia, bom dia, povo! Bom dia! Voltamos! Falar de novo, novamente, sobre relações tóxicas. Hoje a gente vai estar falando sobre o que é uma relação tóxica, como que você sai dela. E essa semana eu tô batendo muito na tecla dependência emocional, relacionamento tóxico, abusivo, como sair deles. Vou colocar uma música, gente, pra gente começar bem o nosso dia. Quem aqui passa ou já passou por um relacionamento tóxico? Escreve aqui. Quem aqui já passou ou ainda sofre de relacionamento tóxico? Vou colocar uma música, né, pra gente começar bem o nosso dia. Vamos encaminhando essa live, gente, pra pessoas que precisam ouvir. Bom dia. Eita, que minha internet não tá funcionando. Gente, quem aqui já passou ou ainda sofre de relacionamento tóxico, abusivo? Quem aqui entende que precisa curar a dependência emocional? Aí, foi. Gente, eu descobri esse louvor esses dias, ele é tão lindo. Sonhos é o nome dele. Como muitas vezes a gente passa tempo da nossa vida em um relacionamento que não tá fazendo bem, a gente não entende. Bom dia, Jonathan. E o frio? Tá friozinho aqui hoje, hein? A gente perde tempo muitas vezes da nossa vida em um relacionamento que não tá nos fazendo bem e a gente não entende que a gente precisa curar essa dependência emocional nossa. Quem que já passou por isso? Ou passa? Gente, como é que vocês estão? Eu tô num relacionamento assim. Roberta, ontem eu coloquei nos stories a continuação do que a gente tava falando, que a gente vai falar hoje. Então depois que você terminar essa live, se você quiser, vai lá nos meus stories e assiste o que eu falei ontem também. Essa semana inteira eu tô falando a semana inteira sobre relacionamento tóxico, abusivo, sobre dependência emocional, como você sair dela. Então essa semana eu tô falando 100% voltado pra relacionamento. Às vezes a gente tá em um relacionamento que não tá nos fazendo bem e a gente não entende o porquê. O que tá acontecendo? Tô fazendo terapia pra sair, certíssimo. A gente precisa fazer terapia mesmo. Gente, a terapia abre portas e te faz conhecer, assim, uma pessoa que você não imaginava que você poderia ser. A terapia, eu falo que são tipo superpoderes. Gente, terapia é maravilhoso. É sobre isso que a gente vai estar falando, Érica. Quando um relacionamento é tóxico. O que é relacionamento tóxico? Vamos aproveitar, já vamos entrar já direto no tema? Vamos entender hoje o que é um relacionamento tóxico. Relações tóxicas são aquelas que causam sofrimento e desgaste emocional. Você tem um relacionamento onde te causa muito desgaste emocional, onde o outro fica te culpando por tudo, onde o outro, tudo a culpa é sua. Se ele te trai, se vocês brigam, se ele faz qualquer coisa, mesmo ele estando errado, ele não reconhece o erro dele e ele joga totalmente a carga para cima da outra pessoa. Isso daí acaba minando a sua saúde mental, isso daí acaba minando a sua autoestima, o seu bem-estar. Eu posso falar dos que eu já passei. Eu tinha relacionamentos onde ele virava pra mim e falava assim: nossa, você tá gorda, você tá feia, você tá isso, você tá aquilo. E ele sempre repetia as mesmas coisas, ao ponto de, como o nosso cérebro, ele aprende através da repetição, de tanto algo ser repetido pra você, você acabar acreditando naquilo. Então ele sempre batia na mesma tecla: você tá gorda, você tá feia, você não se cuida. Mexe com a sua autoestima, mexe com a sua saúde mental, com o seu psicológico. E aí você começa a acreditar. Porque como o nosso cérebro ele aprende através de repetição, você acaba acreditando nisso. Muitas vezes você se sente culpada até pelas coisas que você sabe que você não tem culpa. Mas de tanto ele ficar batendo naquela tecla de você é culpada, você é culpada, você é culpada, isso daí você acaba acreditando. Agora decidir ir embora e disse a ele que não vou
ficar sem ele, vou voltar. Como assim, Érica? Fica desconfiando, briga por tudo e fala que tudo que acontece a culpa é minha. Então isso daí é um grande sinal, viu, Érica? Quando a pessoa é muito desconfiada, briga por tudo e fala que tudo que acontece a culpa é sua, mesmo quando você olha para a situação, você fala, peraí, eu não tenho culpa disso. A pessoa continua te culpando, isso daí é um grande indício, você tem que realmente observar. É um casamento ou é um relacionamento, Érica? É um namoro? Então ela se caracteriza por um grande desequilíbrio de poder, onde uma ou ambas das partes envolvidas adotam comportamentos prejudiciais. O que são comportamentos prejudiciais? Fica te culpando por tudo, não tem autorresponsabilidade. Até eu já cheguei a ouvir casos onde quando a pessoa traía, a pessoa falava, lógico, a culpa é sua, você tá feia, você não se cuida. Eu já ouvi isso semana passada. Ela falou pra mim exatamente assim, ele me traiu, eu fui lá discutir com ele porque ele tinha me traído e ele virou pra mim e falou assim, é lógico, você tá feia, você não se cuida, olha, por isso que eu tô te traindo. Então, gente, isso é um absurdo. Ele disse que eu não fico sem ele. Ixi, isso daí é um grande indício, viu, Érica? Que não existe nada melhor. O relacionamento tóxico e abusivo, qual que é o objetivo dele? Falar que ele é a melhor pessoa, você não vai arrumar pessoas melhores do que eu. Moramos juntos e temos uma filha de 2 anos. O relacionamento tóxico, um grande indício é, você nunca vai arrumar ninguém melhor do que eu. Essa pessoa, ela se coloca lá num pedestal. E a autoconfiança dela é tão grande que ela precisa te diminuir para ela se sentir bem. Você nunca vai arrumar ninguém melhor do que eu. Eu sou a melhor bolacha do pacote que existe. Você não vai conseguir nada melhor do que eu. Por quê? Porque isso daí destrói a sua autoestima e faz você ser mais dependente ainda dele. Por quê? Porque você cria na sua mente que não existe ninguém melhor do que essa pessoa. E era o que eu acreditava. Porque ele falava pra mim, ele falava, você nunca vai arrumar ninguém melhor do que eu. Eu sou a melhor pessoa. Se você largar de mim, você vai ficar sozinha. E aí o que criava na minha mente? Um medo de ficar sozinha. Ele disse que vou fazer a nossa filha sofrer. Eu tenho certeza que você não vai fazer a sua filha sofrer, Érica. Por que ele disse que você ia fazer a sua filha sofrer? Isso daí são abusos psicológicos que a pessoa joga na mente de outra pessoa. Pra quê? Pra manter a presa ali, ó. Então, o que o abusador, ele faz? Ele bate e abraça. Ele bate e abraça. Igual em um vídeo que eu tenho. Ele vai te dar carinho e depois ele vai te fazer sofrer. Por quê? Porque isso daí é o que vai manter a presa ali. Isso daí também acaba alimentando o seu vício de dependência emocional. Vou ter que ensinar esses homens a tratar as mulheres e com respeito. Uma salva de palmas, Jonathans. Só que não é só os homens. Existem também mulheres que são assim. Todo dependente também atrai outro dependente. Ou seja, são 2 pessoas dependentes emocionais. Mas uma é a que abusa e o outro é o abusador. É porque, Jonathan, Jonathan, é maravilhoso você estar ouvindo tudo que você está falando, porque você vai poder falar para homens. Porque assim, o meu público, 70% do meu público são mulheres. Então, Jonathan, pega tudo isso que você está aprendendo aqui e aplica nos homens. Porque assim, o meu público é direcionado para mulheres. O seu público, Jonathan, é direcionado para os homens. Então, você vir aqui na live vai te ajudar muito a entender como funciona a cabeça das mulheres, para você pegar todo esse conteúdo e ir lá passar para os homens. Ela é muito apegada a ele, disse que ela vai sofrer por estar longe. Mas, Érica, a gente também tem que ver como é que tá a sua saúde mental. Como que tá você. Porque assim, a gente tem sim que viver pelos filhos. Eu não sei porque eu não tenho ainda. Mas assim, como é que tá você? Como é que tá a sua saúde mental? Você tá sacrificando a sua vida, a sua felicidade e a sua saúde mental por algo que tem conserto, por algo que não é o fim do mundo. Às vezes a gente fica tanto presa a algo por medo de dar um passo, por medo de, sei lá, sair desse relacionamento. Porque pra sair de um relacionamento tóxico e abusivo, gente, é muito difícil. Eu sei porque, assim, é um limbo que a gente vai entrando, a gente vai se enfiando num buraco. E pra sair é um Deus nos acuda, porque a outra pessoa, ela fica ali no nosso psicológico. Então, hoje eu vou falar sobre alguns exemplos de comportamentos tóxicos.
Anotem isso. E se vocês identificam em um companheiro de vocês, comecem a prestar atenção. Comece a ter consciência do que está acontecendo. Jonathan, fico muito feliz que você aprende muito aqui. Pega tudo isso e vai para os homens. O que a gente está fazendo aqui? A gente está transbordando na vida do outro. A gente está transbordando um na vida do outro. Por quê? Porque vocês vão começar a ter consciência de coisas que vocês não tinham. Isso daqui, ó, é uma terapia coletiva. Por isso que eu falo, coloca as dúvidas de vocês, fala o que vocês estão sentindo, o que vocês podem ajudar. Às vezes, o seu caso pode salvar uma outra vida. A gente fica tão assim, muitas vezes, reprimido de falar o que eu tô sentindo, de falar o que tá acontecendo comigo. A paz, Cleitinho, bom dia, que bom te ver aqui. Às vezes, o seu problema, que você acha que é um problema, que é o que você tá passando, pode curar e salvar a vida de outras pessoas. A sua história pode ajudar em muito outras pessoas. Então, assim, vamos colocar nos comentários, vamos falar, porque quando você escreve, você coloca pra fora, você tá se libertando de algo que tá dentro de você. Então, alguns exemplos de comportamentos tóxicos. Manipulação. O abusivo, ele manipula, ele distorce a realidade para controlar a sua ação e os seus pensamentos. Por exemplo, um relacionamento, ele te traiu. Ele vai manipular toda a situação e vai distorcer a realidade para falar que a culpada é você. Tem uma briga onde ele está envolvido com algo. Ele vai manipular, vai distorcer a realidade e vai falar que a culpa é sua. Então, a pessoa que ela tem um grande traço de narcisista, de abusivo, de tóxico, ele manipula a situação. A pessoa manipula a situação para fazer com que você se sinta errada da história, mesmo você sabendo que você acerta. Então, porque o nosso cérebro aprende através de repetição, repetir, ele vai manipular cada vez mais para fazer o quê? Você achar que você é errado. Quem é que já se identificou com isso daqui? Um outro exemplo de comportamento de relações tóxicas, ciúmes excessivo, insegurança e desconfiança constante, gerando conflito e tensão. Gente, isso daí é um absurdo. Ciúmes excessivo. Eu tinha um relacionamento, isso daí foi horrível. Eu tava com uma saia, não tava curta, e eu tava atravessando a rua e ele tava estacionando o carro vindo de frente pra mim. E aí um cara pegou, parou e mexeu comigo na rua. Aí ele virou pra mim e falou assim, é lógico. Olha você com essa saia, tá parecendo uma... Olha o jeito que você se veste, vulgar. Começou a me xingar de vagabunda, de um monte de coisa assim, feia, sabe? E aí eu olhei e falei, o que é isso? Só que eu sabia que eu não tinha culpa do que tava acontecendo. De tanto ele falar, eu acabei me sentindo culpada disso. E eu comecei a só vestir calça, porque eu acreditei naquilo que ele falou. Então é um ciúmes, assim, excessivo. E, gente... Pessoas tóxicas, abusivas, elas dão sinais desde o começo. Desde o começo, ele dava sinais de que ele era tóxico e abusivo. Desde o começo, ele tinha traços de ciúmes excessivo. Só que o que a gente acha muitas vezes no começo? Quando a pessoa é dependente, ai, que bonitinho, ele sente ciúmes de mim, que fofo, ele tem ciúme de mim. E a gente acaba achando que realmente... a pessoa, ela tá com ciúmes. E que bonitinho isso. Não é bonitinho, isso daí não é saudável. Tudo que é em excesso faz mal. Ciúmes excessivo é uma insegurança e uma desconfiança constante da pessoa. Isso faz com que a pessoa crie coisas na mente dela onde não existem. E ela faz a sua vida um inferno. E você vive um grande inferno. É horrível. Então, assim, toma cuidado, observa. Ciúmes excessivo, ó, cai fora. As pessoas, elas dão sinais desde o começo. Quem não percebe é a gente. Desrespeito. Isso é um outro comportamento que a pessoa que é abusiva, ela tem. Ela não tem respeito nenhum. Ela fala o que ela quer, na hora que ela quer. Não tem papas na língua, ela só vai falando. E de tanto ela falar, como o nosso cérebro aprende através de repetição, você acaba o quê? Acreditando. Quem é que já passou por algumas dessas coisas? Um outro grande comportamento, isolamento. O parceiro, ele vai te afastar de pessoas, amigos, famílias, atividades e você vai ficar cada vez mais isolado.
Quando se vê, você tá numa bolha, só você e ele. Só tá vocês dois ali. Eu moro com ele há 22 anos e não consigo sair. Tenho dependência emocional e passo por tudo isso. Roberta, e como é que você se sente? O que te impede de sair desse relacionamento que te faz mal? Porque assim, gente, a gente tem duas escolhas. Ou a gente continua, ou a gente sai. Só que muitas vezes a gente cria. Bom dia, pai. Muitas vezes a gente cria algo assim. Não, porque é um casamento, eu tenho que me manter nesse relacionamento tóxico. Só que assim, até que ponto a sua felicidade vale a pena? Até que ponto você tem que continuar num relacionamento tóxico, abusivo, onde tá destruindo com o seu psicológico, tá te fazendo uma pessoa extremamente infeliz e muitas vezes acontecem até agressão. Já peguei casos de agressão física. Não agressão só verbal, agressão física também. Então assim, até que ponto isso vale a pena? O isolamento é algo que você vai vendo isso desde o começo. E o isolamento, ele começa assim, com aquela coisa. Na amizade, as suas amigas nenhuma prestam. Essa pessoa, ela começa a te colocar contra as outras pessoas. Essa pessoa, a pessoa que ela é o abusivo, ela começa a te colocar contra os seus amigos. Então, no começo, a pessoa começa a plantar sementes na sua cabeça de coisas que não existem. Sua amiga deu em cima de mim. Sua amiga não presta. Olha o que ela faz. Olha o que ela fala. E aí, começa tudo nos amigos. Por quê? Porque ele quer te deixar totalmente isolado. Aí vai para amigos, vai pra família, vai pra academia, vai pra coisas que você faz, vai pro seu autocuidado. E aí quando se vê, você tá ali, vivendo isolado só com ele, só você e ele. E depois disso, o que acontece? Você acaba vivendo a vida dele. Porque como você já não tem amigos, família, você esquece de tudo que tá acontecendo à sua volta, você deixa a sua vida social pra viver a vida dele, aí você começa a viver só a vida dele. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo a sua identidade. Ele bloqueou muitas amizades no meu celular e fala mal das minhas amigas. É exatamente isso, Érica. É exatamente isso. Isso é um grande indício. Ele faz o quê? O isolamento. Então, assim, existe um passo a passo do que ele vai fazendo. Primeiro ele isola os amigos, vai falando mal dos amigos, depois vai fazendo você bloquear todos eles, se afastar. Fala que minha mãe e irmão não gostam de mim. Exatamente isso, Érica. Ó, presta atenção nos sinais. Cuida de você. E só a família dele presta. Exatamente. Aí nessa, depois que ele isolou você totalmente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você viver a vida dele. E aí você vai gostar só das coisas que ele gosta. Você vai fazer só as coisas que ele quer fazer. Você vai viver em função da vida dele. E aí quando você olha pro lado, você fala, cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê a minha academia? Cadê o meu lazer? Cadê as coisas que eu gosto de fazer? Você olha pro lado e fala, não tem mais. E você entra num isolamento, só você e ele. É só as coisas dele que prestam, é só a família dele que presta. Final de semana, final de ano, é só com a família dele. E aí você vai entrando num isolamento e você vai ficando lá. Então observem isso, se vale a pena vocês continuarem em um relacionamento onde você vive em função do outro. E nessa você vai perdendo a sua identidade. Quem é você? Isso daí vai destruindo a sua identidade. Já estou com tudo arrumado para ir embora, mas ele está tentando me fazer desistir. Érica, você tem que colocar tudo isso agora, sabe? Realmente, colocar no papel e ver o que vale a pena. O que é que vale a pena na sua vida. É realmente um relacionamento tóxico abusivo? Estuda mais sobre isso. Aqui a gente já tá vendo grandes sinais de que é. Então, assim, a vida ela é feita de escolhas. E a gente só é tratado da forma que a gente permite. Então você já entendeu que você sofre dependência emocional, você já entendeu que você tá num relacionamento tóxico e abusivo, e agora, o que eu devo fazer? Muitas vezes a gente tem que agir mais com a razão do que com o coração. Porque se a gente age com o coração, o que o nosso coração quer? O nosso coração quer ficar, porque a gente gosta da pessoa. Mas o que a razão fala? E culpa, um outro comportamento tóxico, culpa. Culpa por tudo que acontece. Tudo que acontece, a culpa é sua. Tudo que acontece, o problema é a outra pessoa. A pessoa que ela é abusiva, ela não tem autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Então é muito mais fácil a gente culpar o outro, falar que o outro é o problema, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, do que a gente olhar pra dentro e se olhar e falar, peraí, quem tem que mudar sou eu, não é o outro.
Então, a pessoa que tem esse traço narcisista, tóxico, abusivo, ela não vai enxergar que o problema tá sendo ela nunca. Pela primeira vez na minha vida, eu conheci um tóxico narcisista assumido. Gente, eu nunca vi isso. O rapaz falou, eu sou narcisista assumido, mas eu não consigo sair disso. O narcisista, ele não assume que ele é o problema, de jeito nenhum. O problema sempre é outra pessoa. Não enxerga isso. E aí quem sofre? Quem cai nas garras. E essas pessoas, gente, elas dão sinais o tempo todo. E por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz. Por que é tão difícil sair disso? Porque a gente cria um ciclo de dependência emocional. O que eles fazem? E a gente se sente culpada mesmo ainda sabendo. Exatamente, Paula. A gente se sente culpado. E por que é tão difícil? Porque o que eles fazem? Eles criam um ciclo de dependência emocional. Eles dão tapa e eles acolhem. Eles dão tapa e eles acolhem. Eles fazendo isso vai alimentar mais ainda a ferida que você tem de dependência emocional. É isso que faz você manter. O que eles fazem muitas vezes? Eles aplicam uma técnica chamada técnica do silêncio. E isso daí acaba com a pessoa que tem a dependência emocional. Eles somem. Quem aqui já passou por isso? Técnica do silêncio. Gente, tem um... Depois me mandem mensagem que eu vou mandar pra vocês no YouTube um canal de uma mulher que ela só fala sobre relacionamento tóxico. Quando eu entendi que eu tinha dependência emocional e que eu também estava passando por isso, eu maratonei todos os vídeos dela. E é maravilhoso o conteúdo dela. Então, assim, por que eles fazem isso? Porque é isso que alimenta a sua ferida. Eles batem e eles acolhem, eles batem e eles acolhem. O que é o bater? É eles ficarem alimentando essa ferida em você. Então, o que eles fazem muitas vezes? Quando eles causam a confusão, a culpa é dele, e aí ele te culpa. Você se sente culpado e vocês têm uma briga na relação. Eles usam uma técnica chamada técnica do silêncio. Eles somem e eles ficam em silêncio. E a pessoa que é dependente emocionalmente, ela fica louca, desesperada atrás dessa pessoa. Quem aqui já passou por isso? Eu ensino meu filho que uma mulher não se bate nem com uma rosa, exatamente. Mas, Jonathan, o bater que eu digo nem sempre é agressão física. O bater que eu digo é, por exemplo, eu te isolo e depois eu te acolho. Eu te culpo e depois eu te acolho. Eu te ofendo e depois eu te acolho. É isso que eles fazem. Eles dão, eles tiram. Eles dão, eles tiram. Eu tenho até crise, exatamente. E é aí que você começa a ter crise. É exatamente isso, Roberta. Depois a gente começa a ter crise. Então, assim, eles fazem isso. Eles fazem. Isso daí é uma técnica chamada técnica do silêncio. Eles aplicam essa técnica na pessoa porque eles sabem que a outra pessoa vai ficar desesperada e vai começar a ir atrás. E é o que eles querem. Porque quando você vai atrás, você está alimentando a ferida deles. Lembra que no começo eu falei que são duas pessoas que são dependentes emocionais, mas uma é a que abusa e o outro que é abusado? Você ir atrás dele está alimentando a ferida dele. Por isso que quando ele se calar e usar essa técnica com você não pode ir atrás. Porque quando você não vai atrás, você não está alimentando a ferida dele. É muito doido isso. Ele some, você manda mensagem, ele não responde. Exatamente isso. Ele some, você manda mensagem, ele não responde. É um jogo. E aí você fica desesperada. Mas quando isso acontecer, Roberta, não vai atrás. Não vai atrás, segura a onda. Eu sei o quanto é difícil, mas segura a onda. Por quê? Porque isso daí, você segurar a onda, vai fazer com que você mude o seu comportamento, a sua forma de agir. Porque você sabe que isso é um jogo. De alimenta um ou outro. Um alimenta o vício e a dependência do outro. Mas nunca fui dependente de nada nem ninguém. E nunca amei na vida. E hoje amei e fui traída. E ainda não consigo deixar ir. Não faz sentido, meu Deus, mas hoje estou assim e não deixo ir. Mas a traição, Paula, o que houve? Como que você identificou que isso é uma dependência? Sendo que a melhor forma de constranger uma pessoa é através do amor. Gente, isso daí é uma coisa que dói na gente. Nossa,
A traição é uma coisa que dói tanto, Paula, e às vezes isso daí é uma ferida dele. O que houve? Não tirando a culpa dele, totalmente culpado. Mas existem pessoas que têm feridas. Tem um livro que se chama As 5 Feridas Emocionais. E as feridas incluem traição, rejeição, abandono, humilhação e injustiça. E aí a pessoa que tem uma dessas feridas, ela faz com a outra pessoa com medo de fazerem com ela. Então assim, tem que analisar todo um contexto. O que é que tá acontecendo? Se a pessoa tem essa ferida ou é mau caratismo mesmo e safadeza? Porque tem coisas a gente precisa analisar. Porque tem pessoas que traem porque são vagabundos, são safados, não tem caráter nenhum. Mas tem outras pessoas que são feridas. Sabe por quê? Eu, Thalita, eu tinha uma ferida chamada ferida da traição. Eu traía os meus relacionamentos, mas eu não traía porque eu era mau caráter. Eu traía porque eu tinha uma ferida. Ou seja, antes de fazerem comigo, eu fazia com eles com medo de ser traída. Isso é muito louco, gente. Agora que eu entendo sobre a mente humana, eu falo, gente, a mente humana é muito doida. A mente humana é muito doida. A gente faz coisas muito inconsciente. Muito inconsciente. Depois que eu entendi que eu tinha essa ferida, eu comecei a tratar dessa ferida, entendendo que isso aconteceu comigo lá na minha infância, foi que eu comecei a mudar os meus comportamentos. As feridas... O que é isso com feridas emocionais? Paulo, se você quiser, eu tenho esse livro em PDF, eu posso te mandar. Depois me manda uma mensagem no direct, eu te mando esse livro já. E você já começa a ler pra você entender a ferida da traição, como é que funciona. Então assim, tem que ver todo um contexto o que é que tá acontecendo. E se for uma ferida e você estiver disposta a perdoar, por que não? Gente, as pessoas, nós somos seres humanos. A gente não tem que ficar perdoando safadeza das pessoas. Mas se é uma ferida, se a pessoa ela tá machucada, pessoas feridas ferem outras pessoas. Eu atendo todos os dias pessoas. A minha vida é viver entendendo como funciona o comportamento e a mente das pessoas. E muitas vezes são pessoas boas. São pessoas boas que estão feridas. E aí elas acabam ferindo outras pessoas. Então, assim, tem que analisar realmente um contexto. Ele faz terapia, Paulo? Seria muito importante ele fazer terapia. Pra ele entender o que tá acontecendo com ele. E você também fazer terapia pra você entender. Porque, assim, passar por um processo de traição dói. Dói. Eu sei porque eu já passei. Eu já fui traída e eu já traí. Então, assim, e pessoas que elas têm a ferida da traição, elas tendem a atrair também pessoas que também têm essa mesma ferida. É a mesma coisa, dependente com dependente. Então, assim, tem que dar uma olhada aí, fazer uma terapia, entender o que é que tá acontecendo, não faz. Então, seria bem interessante, sabe, Paula? Que a terapia, ela vai te ajudar a entender muita coisa. Muita coisa. E por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico? Porque a pessoa, ela tem o medo da solidão. Quem aqui se identifica com isso? O medo da solidão é tão grande que a outra pessoa vive falando: você vai ficar sozinha, você nunca vai arrumar ninguém melhor que eu. Eu sou a melhor pessoa do mundo. E vai alimentando o medo de ficar sozinha dentro de você tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa que ela é dependente emocional, ela não conhece a solitude, ela conhece a solidão. E ela morre de medo da solidão. Então o que você precisa começar a trabalhar em você? A solitude. Gente, a solitude é a melhor coisa do mundo. É maravilhoso. Só que você precisa trabalhar isso em você. Você precisa ir trabalhando. Anota tudo isso que eu tô falando. Eu vou deixar essa live salva. Depois eu vou jogar ela lá no YouTube. Volta, anota. Começa a trabalhar a solitude em você. Como que eu paro de ficar sentindo medo da solidão e eu começo a ter o hábito de amar a solitude? Eu tenho medo da solidão, Roberta. Como que eu posso começar a trabalhar a solidão em mim? A solitude em mim? Fazendo coisas por mim. Por exemplo, ao invés de sábado, sexta, você ficar com ele, pega um final de semana só pra você. Liga um filme na sua casa, come um lanche sozinha, toma um vinho sozinha, aproveita a sua própria companhia. Fica só você e você. Começa a fazer coisas por você. Vai tomar café da manhã em algum lugar sozinha. Vai pra uma academia sozinha. Vai almoçar em algum lugar sozinha. A pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela não consegue fazer nada sozinha. Pra ir pra igreja, precisa de alguém. Pra ir pra algum lugar, precisa de alguém. Pra ir almoçar, precisa de alguém. Ela sempre precisa estar rodeada de pessoas.
Começa a fazer coisas por você. Isso daí vai começar a trabalhar em você a solitude. E você vai ver o quanto estar na sua própria companhia. Gente, isso é maravilhoso. Depois que eu deixei de ser dependente emocional, eu comecei a gostar tanto da minha companhia que chega final de semana, tem final de semana que eu não quero ver gente. Eu quero ficar sozinha. Isso é maravilhoso. Isso é um dos sinais que você está se desprendendo do medo e da solidão e começando a gostar da sua própria companhia. Começa a fazer coisas por você. Faz o tempo todo todas as coisas junto com ele. Começa a se desprender e começa a fazer coisas sozinho. Vai pra academia. Vai almoçar em algum lugar sozinho. Tomar café da manhã em algum lugar sozinho. Fazer coisas por você sozinho. Quem é que sente medo? Ele fala que vou ficar sozinha. Ele fala mesmo. Ele fala mesmo, Roberta. Ele fala que você vai ficar sozinha, que você nunca vai arrumar alguém melhor que ele. Ele te diminui. Ele te diminui, fazendo você se sentir culpada de algo que você sabe que você não é culpada. Ele te diminui para você sentir medo, para alimentar esse sentimento de medo da solidão em você. Por isso que ele faz isso. E aí você cada vez mais alimenta esse medo de ficar sozinha. E, gente, é horrível. Isso é horrível. Porque quando ele aplica, vocês brigam, ele fala que você vai ficar sozinha. E geralmente eles falam que você vai ficar sozinha e aí eles somem. Pra você ficar com a agonia de estar sozinha. E aí você fica ali, ó, transtornada. Mandando mensagem, correndo atrás, e nessa você tá alimentando a ferida dele. Quando eles fizerem isso, aplicar essa técnica do silêncio, ó, vocês podem ficar enlouquecidas na casa de vocês, mas não manda nenhuma mensagem. Não manda nenhuma mensagem, segura a onda. Porque é aí que vocês vão começar a se curar da dependência emocional. Como é que a gente cura da dependência emocional? Passando por situações como essa, entendendo que eu sou dependente emocionalmente, anotando tudo que tá aqui nessa live e colocando isso em prática. Se você colocar em prática tudo isso que eu tô falando, você vai sair da dependência emocional. O primeiro pode sofrer demais, mas o segundo, o meu radar fica ligadinho. Agora, hoje em dia, para homem abusivo. E aí, o que acontece? Hoje em dia, quando eu conheço alguém que é tóxico ou abusivo, eu começo a perder o interesse pela pessoa. Porque eu já começo a perceber sinais de abusivo, de relacionamento tóxico. E a pessoa que ela tem muita luz, elas tendem a atrair quem tá na escuridão. Pessoas que são tóxicas, elas estão totalmente na escuridão. E elas buscam a luz. Por quê? Porque elas tentam apagar a luz dessa pessoa. São pessoas que estão na escuridão, então vamos apagar a luz dela. Então, assim, a gente tem que estar atento o tempo todo. Não é porque você saiu da dependência emocional que você está ilesa de atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Não. Você vai chegar pessoas abusivas e tóxicas de novo. E você vai ter que detectar no seu radarzinho e falar, ó, vaza, amigo, aqui não. Vaza porque aqui não. Então, gente, a gente precisa começar a estabelecer limites saudáveis dentro da gente. Entendi, Thalita, que sou dependente emocional. Entendi os comportamentos, passo por todos eles. E agora eu preciso começar a estabelecer limites saudáveis. Como é que eu faço isso? Shalom, Ângelo! Como é que você tá? Ê! Mas e quando vem a crise forte? Eu ligo pra ele, ele não atende, ele fala que não, me humilha e me despreza. Exatamente isso, Roberta. Quando você tem a crise, ele aplica a técnica do silêncio, você tem a crise, e aí você vai atrás, você alimenta a dependência dele e ele alimenta a sua dependência. Pode deixar, Ângelo, tamo junto, fica com Deus. E aí o que acontece, Roberta? Você tem a crise, ele aplica a técnica do silêncio, você tem a crise, você vai atrás, ele te humilha e fica ali, ó, um alimentando a ferida da dependência do outro. O que você tem que fazer? Você tem que ter a crise e aguentar, ficar de boa. Você começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Você canalizar a sua energia, não naquilo, muda o foco. Porque o que acontece? Quando a gente tem crise, a gente canaliza naquilo, a gente foca naquilo, na falta do outro. E como o relacionamento é química cerebral, você fica com falta daquilo. Porque relacionamento é a mesma coisa que um vício.
Você tá viciado naquela pessoa. E aí você começa a ter crises fortes, você vai atrás. Quando for assim, Roberta, não fica focando nele, foca em outra coisa. Vai fazer uma academia. Quando você faz academia, você libera químicas em você, como serotonina, noradrenalina, adrenalina, endorfina. Vai fazer outra coisa. Mesmo com dor, porque a pessoa que ela é dependente emocionalmente, ela chega a sentir uma dor tão forte que essa dor chega a ser física. Dói na alma. Dói. É uma dor. Eu sei o que é porque é horrível. Dói. Você sente uma dor na alma. Machuca. Fere. Então, assim, tira o foco dele, tira a atenção dele e vai fazer outra coisa. Vai pra academia. Vai praticar. Ah, Thalita, não tem condição de pagar uma academia. Vai fazer uma corrida na rua. Quando você corre, você começa a liberar química dentro de você, que vai esquecer essa outra falta da dopamina. E você vai começar a liberar outro tipo de química dentro de você. O nosso corpo, ele é constituído por química. Química cerebral, dopamina, noradrenalina, adrenalina, endorfina, oxitocina, todos os tipos de hormônio que a gente tem dentro da gente. Então você vai tirar o foco de algo e vai colocar o foco em outra coisa. Começa a fazer isso. Roberta, faz isso. Quando você sentir a crise forte, vai correr, vai fazer uma caminhada. E você vai ver que você vai esquecer daquilo, porque você vai colocar o foco em outra coisa. Faz isso e depois eu quero que você me mande mensagem para você ver que isso mudou. E nessa você vai começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Faz isso toda vez que isso acontecer na sua vida. E nessa você vai se desprendendo dele cada vez mais. Aplicou a técnica do silêncio, ele sumiu. Você ficou desesperada? Vai fazer outra coisa. Vai correr. Vai pra academia. Vai praticar o exercício físico. Vai conversar com uma amiga. Vai fazer outra coisa para você liberar outro tipo de química dentro de você. E como que a gente começa a estabelecer limites saudáveis pra gente sair desse poço sem fundo? Autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento vai fazer com que você saiba quem você é. E toda vez que ele te culpar, você não vai estar nem aí pro que ele tá falando, porque você sabe quem você é. O problema é que quando você não sabe quem você é e a outra pessoa te culpa, você acaba acreditando naquilo que ela fala. Mas se você sabe quem você é e o outro começa a te culpar, você fala, eu tô nem aí pro que você tá me culpando, porque eu sei quem eu sou. Vai cuidar da sua vida. E aí você começa a colocar limites saudáveis no outro. Começa a falar, ei, peraí. E aí o que acaba acontecendo? Vocês acabam perdendo o interesse um pelo outro, porque um não alimenta mais a ferida do outro. E aí que o negócio começa a melhorar pra você. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Estabelece limites saudáveis, começa a saber quem você é. Segunda coisa, comunicação clara. Começa a colocar limite em você. Mas você só consegue se posicionar e colocar limite em uma outra pessoa se você saber quem você é. O que você aceita e o que você não aceita. O que é e o que não é. O que é sua culpa e o que não é sua culpa. Mas para isso você precisa saber primeiro quem você é. Ter a sua identidade ativada dentro de você. E aí você começa a ter uma comunicação mais clara, colocando seus limites de forma direta, respeitosa. Peraí, você não vai me tratar mal. Você vai, o seu limite é aqui, daqui pra cima não vai. Você não vai ultrapassar o limite comigo, começar a se impor. Porque a gente só é tratado da forma que a gente permite. A partir do momento que você vira a chave, aqui não, bonitão. Consistência. Começar a manter os seus limites firmes. Toda vez que ele vier te culpar, não sou culpada. Toda vez que ele vier e aplicar a técnica do silêncio, você vai pegar e vai canalizar sua energia em outra coisa. Você vai focar em outra coisa. Vai correr, vai andar, vai escrever, vai pintar, vai buscar um novo hobby pra você. Tirar o foco dele e colocar o foco em outra coisa. E vai manter essa constância, essa consistência nisso. Sem ceder à pressão e à manipulação dele. Gente, peguem isso e comecem a colocar isso em prática. Você vai ter a consistência, você vai manter isso daí. Isso daí vai te ajudar a não ceder à pressão e à manipulação dele. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente? E quarto, autocuidado. Começa a ter um autocuidado com você, fazer coisas por você e pra você. Vai fazer uma caminhada, vai pra academia, vai pra um almoço sozinha. Pega um sábado à noite, experimente. Você é maravilhosa, é de Deus, está sendo muito pontual. Que bom, Paula. Aplica isso na sua vida. Fico muito feliz em saber que eu tô ajudando. Pega um sábado à noite, sabe? Gente, no começo é ruim. Eu sei que é ruim.
Só que quando você entende que você tem a dependência emocional, isso é preciso. Você precisa trocar a solidão pela solitude. Porque quando você troca um pelo outro, você não é mais dependente do outro. Porque você entende que a sua companhia é maravilhosa. E você começa a gostar de ficar sozinha. Porque você entende que solidão é diferente de solitude. Você começa a ser mais... Você começa a mais a separar o joio do trigo. Você não vai mais querer, não são todas as companhias mais que vão te agradar. E você começa a ver, peraí, que coisa boa que é a minha companhia. Vale a pena eu gastar meu tempo com essa pessoa? Vale não, a minha companhia é tão gostosa. Experimenta no sábado à noite pegar um vinho, assistir algo na sua casa, comer um lanche sozinha. Gente, se tem uma coisa que eu amo, é chegar sábado, pegar um lanche, ligar, assistir um filme e ficar em casa de boa. Sozinha, sem ninguém, sem amigo, sem nada. É maravilhoso isso. Isso não é solidão, isso é solitude. Então começa a aplicar, colocar em prática o autocuidado em você, com você. E quando você começa a aplicar o autocuidado com você, o outro do outro lado, ele vai começar a falar assim, peraí. Começar a te culpar por você estar fazendo coisas sozinha, sem ele. Porque ele criou uma dependência em você com ele. Quando você começa a se desprender disso, é a outra pessoa que vai ficar desesperada e vai começar a ir atrás de você. Então não ceda a qualquer coisa, qualquer manipulação que ele esteja fazendo. Segura a onda, trabalha inteligência emocional. Coloca lá no YouTube, Inteligência Emocional Paulo Vieira. Vou até escrever aqui pra vocês. Vão aprender inteligência emocional com eles. Gente, esse cara é o melhor pra inteligência emocional. Paulo Vieira. Inclusive, eu tenho um grupo. Deixa eu até colocar. Eu tenho um grupo aqui. Deixa eu ver se minha irmã tá aqui. Oli, coloca o link pra mim do grupo. Eu vou te mandar o link do grupo. Eu tenho um grupo, gente, que toda semana eu coloco coisas nesse grupo. Pra você destruir crença negativa, dependência emocional, ele aborda 100% autoconhecimento. Deixa eu ver o link aqui, eu vou mandar pra minha irmã. Li, vê se você consegue mandar, colocar aqui, eu vou convidar via link. Copiar link. Li, eu vou te mandar um link. Coloca esse link aqui no grupo para as pessoas entrarem. Eu tenho um grupo onde eu mando tudo, 100% voltado para inteligência emocional, autoconhecimento, alinhamento de corpo, alma e espírito. E aí você vai trabalhando isso em você. Vai assistindo os vídeos que eu coloco. Se você assistir os vídeos e assistir as lives que eu tô dando aqui, gente, isso daqui é mais do que uma mentoria. Ruim, é horrível. Não consigo comer, não durmo, nem sorrio. Meu Deus, eu sempre me amei. Identidade ativada e deixei ele fazendo até... Exatamente, mas ele não vai te matar, Paulo. Em nome de Jesus, você vai sair dessa. Eu sei o quanto é horrível, a gente não consegue comer, a gente fica magra, não dorme. Isso daí vai destruindo, vai minando a nossa saúde mental. Paulo, sai dessa. E é possível sair. É possível sair. E depois que você sai, isso daí acaba se tornando assim, você sai muito mais forte e a probabilidade de você entrar nesse tipo de relacionamento de novo é muito menor, porque você entende. Você entende que não é isso que você quer pra sua vida mais. Faz sentido isso, Paula? Entra no grupo. Observa isso em você. Faz uma lista daquilo que você não quer. Vamos resgatar a sua essência, resgatar a sua autoestima, resgatar o seu autocuidado, resgatar a Paula que tá lá dentro de você. Porque, gente, a gente só é tratado da forma que a gente permite. E também não é culpa sua, é uma ferida que você tem. Você só tem que tratar dela e terminar com esse relacionamento. Então, assim, vamos começar, sabe? A identificar isso. É uma coisa simples? Não é uma coisa simples, mas também não é impossível. A gente consegue sair dessa. Faz sentido isso pra vocês, gente? Eu vou deixar essa live salva no YouTube pra quem não assistiu ou perdeu ela, pra voltar a assistir de novo, anotar, fazer realmente uma autoanálise, fazer uma lista de tudo que você tá passando e tudo que você deve fazer pra sair desse relacionamento. Volta essa live, assiste de novo, para o vídeo e faz uma lista
de tudo aquilo que você passa, todos os comportamentos que você identificou que ele tem e tudo que você precisa fazer para você sair disso. Eu falei tudo aqui, os comportamentos que ele tem e o que você precisa fazer para você sair disso. Se você não entendeu o que eu falei, volta nessa live. Assista 55 vezes se preciso for, mas coloca isso em prática. Anota tudo, entende tudo que está acontecendo e começa a colocar isso em prática. Quando você começa a colocar em prática, você começa a sair de dependente emocional para independente emocional. Porque qual que é o meu objetivo essa semana? Fazer com que você entenda que você está num relacionamento abusivo, tóxico, e você precisa sair de uma posição de dependente emocionalmente para uma posição de independente emocionalmente. Gente, um beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham um dia muito abençoado, que coisas sobrenaturais e incríveis aconteçam na vida de vocês. Até amanhã. Obrigada a você, Paula. Fica com Deus, viu?